aqui com o Marcos Vichesi, nosso palestrante de Direito Previdenciário. Qual que é a sua expectativa para hoje na nossa palestra? Estou bastante contente hoje de participar desse mega simpósio aqui da OAB de Santo Amaro, em comemoração ao Dia do Advogado, para falar um pouquinho sobre os novos mercados da advocacia previdenciária. Por exemplo, o advogado da área previdenciária ele pode atuar com acordos internacionais, que o Brasil tem mais de 22 acordos internacionais com diversos países, em que a pessoa pode utilizar tempo do Brasil fora do país e tempo de fora do país no Brasil, sobre o direito empresarial previdenciário, sobre INSS na construção civil, várias vertentes que normalmente o advogado da área previdenciária desconhece. Então, para mim é uma grande alegria, uma grande satisfação poder trazer esses temas aqui nesse mega simpósio da OAB Santo Amaro. É isso aí, vem para a OAB Santo Amaro. Vem! Olá, Laís, tudo bem? Tudo ótimo. Aqui hoje no simpósio do Dia do Advogado, você vai falar para nós da importância da vida saudável para nós profissionais do direito. O que você tem para trazer para nós aqui hoje? Exatamente, doutor Fante. O conceito que a gente está trazendo, a proposta é que pessoas saudáveis, isso já foi comprovado, elas produzem mais. Pessoas saudáveis que cuidam da alimentação, que praticam atividades físicas, que se preocupam com a alimentação, elas ganham 3 vezes mais do que pessoas que não se preocupam com a alimentação, com a saúde, que não têm disciplina, não têm foco. Isso tudo está integrado em uma coisa só. Então a proposta que a gente tem para trazer é uma alimentação saudável, um estilo de vida, na verdade, mudar. A gente sabe que a rotina do advogado é meio corrida e meio bagunçada, mas a proposta que a gente tem para trazer é que com disciplina, com foco, com um estilo de vida saudável, o advogado vai acabar produzindo mais e vai conseguir ter mais resultados na sua carreira e no seu escritório. É isso aí, muito obrigado. E vem para Santo Amaro, que aqui também é saúde. Obrigado. Olá, Lucimara, tudo bem? Tudo Qual bem. que é a importância desse tipo de evento aqui para a subseção? Muito importante esse tipo de evento, porque além de trazer novidades para os advogados e advogadas, nós também temos uma oportunidade de sair um pouco do nosso ambiente profissional e confraternizar com os colegas. Hoje, por exemplo, temos vários parceiros ligados à área de saúde, alimentação e também parceiros na parte de moda feminina, moda masculina e também de educação. Então, vir para cá é uma grande oportunidade de rever os amigos e também de fazer bons negócios. Venham para cá, venham se atualizar, venham conhecer novos serviços e aproveitar aqui desse grande evento que foi organizado com muito carinho para todos vocês. É isso aí, vem para o OAB Santo Amaro. Obrigado. Vem para cá. Olá, estou aqui com a Cláudia do Banco Original, vai falar para nós da importância do planejamento financeiro para o advogado. Qual que é a função do planejamento financeiro para o profissional do direito? Então, é muito importante, né? Meu nome é Cláudia, eu sou do Banco Original, já estou lá no banco há 5 anos, trabalho na área de investimentos. É importante porque nós sabemos bem que o advogado ele tem um fluxo incerto de entradas, é difícil se organizar, tem muitas audiências, então eu acredito que um consultor, um especialista, um gerente, ele pode auxiliar o advogado para poder fazer uma reserva lá para frente, né? Imaginando uma renda complementar na hora de se aposentar, eu acho que isso é muito importante. É isso aí, muito obrigado. Aproveitem a palestra. Obrigada. Peço a atenção de todos para darmos início ao evento simpósio do Dia do Advogado, a 102ª subseção de Santo Amaro, na pessoa de nossa ilustríssima presidente, doutora Lisandra Gonçalves. Temos a honra de apresentar a comemoração do Dia do Advogado. E para compor a mesa nesta abertura de evento, daremos início
a composição de mesa. Estará compondo mesa conosco a doutora Priscila de Campos Amorim Tripé, coordenadora da Comissão de Direito Ambiental. Estará compondo mesa conosco a doutora Camila Barbosa Prada, coordenadora da Subcomissão de Direito Condominial, membro da Comissão do Direito Imobiliário e Urbanístico. Doutora Lucimara, da Comissão da Mulher Advogada, que também estará compondo mesa conosco. Dr. César Augusto Tonini, assessor da presidência da OAB de Santo Amaro e membro da Comissão em Defesa do Direito dos Autistas. Doutora Cláudia, consultora do Banco Original e especialista em planejamentos financeiros. Dr. Tiago Cardoso Abreu, coordenador da Comissão do Novo Advogado e assessor da presidência OAB de Santo Amaro. Dr. Jorge Alberto Rodrigues das Neves e Silva, coordenador da Comissão de Direito e Relações Internacionais, coordenador adjunto da Comissão de Ética e Disciplina, membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas do Advogado. Doutora Cláudia Pereira das Neves e Silva, secretária da Comissão da Mulher Advogada e membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas do Advogado. E agora com vocês a palestrante, senhora Cláudia Lapoyan, que estará tratando da importância do planejamento financeiro, consultora do Banco Original e especialista em planejamentos financeiros. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade. É a segunda vez que eu faço a apresentação aqui, fico muito honrada de participar, compartilhar o conhecimento. Eu sou especialista de investimentos lá do Banco Original, eu estou lá há quase 5 anos, tenho certificação de planejadora financeira, e eu vim falar um pouquinho sobre o banco, sobre a atuação nossa lá em investimentos, os desafios para os investidores hoje com esse novo cenário, e depois, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, a gente vai falando, tá? Eu estou à disposição, se tiver alguma pergunta, tá bom? Falando um pouquinho do banco, né? O banco foi o primeiro banco digital. A diferença nossa em relação ao banco digital é que, apesar de sermos um banco 100% digital, nós ainda temos pessoas que atendem os clientes. Então, a gente tem toda a parte personalizada para o cliente não se sentir só com o digital. Então, esse é um diferencial. Nós temos mais de 2,2 bilhões de capital, 11 bilhões de ativos, 5 bi na carteira de crédito e um índice de Basileia de 13,6. Por que é importante a gente falar dos nossos números, inclusive desse índice de Basileia? O índice ele é um índice de sustentabilidade, é um índice de solvência, de uma financeira saudável do banco. O Banco Central exige 11, nós temos 13,6. O que significa? Que ainda temos bastante espaço para crescer. Nós já estamos chegando em 2 milhões de contas abertas, né? E o banco está em pleno crescimento, com vários produtos já implementados para os clientes desde a abertura do banco, né? Então, eu vim falar um pouquinho de tudo o que a gente pode estar oferecendo para vocês e até mesmo nessa questão do planejamento financeiro. O novo cenário, né, é um desafio bastante grande. Eu vou falar um pouquinho de indicadores, né, como que nós estamos hoje, né? Ué, não está indo. Aqui. E, inflação. A inflação oficial do governo, IPCA, sendo medida hoje, está sob controle em torno de 3,7% ao ano, que isso está dando espaço até mesmo para o Banco Central começar um ciclo de redução da taxa de juros. Por que isso está acontecendo também hoje? Apesar da gente estar com uma inflação baixa, o nosso crescimento está muito baixo também. Então, o Banco Central começou esse ciclo de queda de juros justamente para poder impulsionar o consumo e para termos um crescimento maior. Então, até mesmo hoje, para o investidor, fica muito complicado essa questão, né, também dos juros mais baixos. Mas aí tudo isso é para que a gente tenha um crescimento maior, sustentável, e que tudo gire, né? O investidor aplique, a empresa invista, aumente o emprego. Então, tudo isso é um ciclo financeiro, né? Então, o IPCA sob controle, o crescimento baixo. Então, o que acontece? O que está demonstrando? Ninguém está consumindo. Então, eu tenho uma inflação baixa e um crescimento baixo, porque não está tendo consumo.
né? E a gente vê que cada vez que a gente escuta um anúncio de emprego, a gente vê que cada vez mais está aumentando o índice de desemprego. Então, essa é uma preocupação. Por isso também que o governo fez essa ação do FGTS, né? Aí todo mundo questiona, mas por que não liberou um valor maior? Na realidade, o que eu acredito até mesmo que seja alvo do governo para impulsionar o consumo, ele, liberando esses valores, até mesmo para atingir a menor classe, as pessoas quitam dívidas e consomem novamente. Então, esse é o objetivo da liberação dos R$500, para que as pessoas comecem a consumir novamente. Sendo que ontem eu estava escutando a rádio e 80% das pessoas que falaram que vão pegar esse dinheiro do FGTS é para pagar dívidas. Só 10% é para consumo. E uma boa parte é para investir. E é para ou investir ou fazer aplicações. Então, eu não sei se nós vamos ter realmente esse crescimento que está se esperando de 0,30% no PIB com a injeção desses recursos do FGTS. Mas é uma atuação para que a gente tenha um crescimento maior. E com isso, como que fica a taxa de juros, né? Em outubro de 2016, a taxa de juros da Selic estava em 14%. Hoje, ela está em 6%. Né? Então, antes, eu investia em fundos DIs conservadores que acompanhavam essa taxa de juros, eu tinha 14%. E eu tinha uma inflação lá de 6%, que depois foi reduzindo, e ela chegou a 4%. Eu tinha um bom ganho real. Hoje, eu tenho 4% aproximadamente de inflação e uma Selic de 6%. Se eu tiro imposto de renda, qual que é o meu ganho real? É baixo. Então, é um desafio bastante grande para o investidor, aonde eu aplico o meu dinheiro, onde que eu vou poder maximizar o meu ganho real no longo prazo, né? Porque a gente pensa tudo isso em longo prazo. Para que a gente investe? Para a gente aumentar o nosso patrimônio, para que a gente tenha uma renda complementar no futuro e não precise depender de ninguém e tenha como se sustentar com o acúmulo de recursos que foi feito ao longo do tempo. Aí eu faço essa questão dos juros, né? Aqui é uma reflexão. Com a taxa de juros a 14%, eu tinha um retorno de uma aplicação conservadora em torno de 1% ao mês, já debitado imposto de renda. Hoje, é 0,37%, 0,40% ao mês. Então, assim, o impacto da taxa de juros foi bem relevante nos retornos das aplicações financeiras, inclusive nas conservadoras. Então, é um desafio bastante grande, aonde eu vou conseguir capitalizar mais o meu recurso, né? Então, é bem importante a gente ter essa ideia da queda da taxa de juros. Eu faço muita consultoria com clientes, e a maioria das vezes eu escuto, eu quero ter 1% ao mês, mas sem risco. Impossível. Não tem como hoje eu ter um retorno de 1% ao mês sem risco algum. Não existe mais. A poupança hoje, ela paga 70% da taxa Selic. Então, se a taxa está 6%, ela vai pagar 70% disso. Então, ela ainda rende ainda menos do que um fundo. Né? Então, assim, na hora de fazer a conta, poxa, só isso, e fora que a poupança, para o pequeno investidor, é uma alternativa, né, mais barata, porque para o pequeno investidor, ele se depara com fundos com 5% de taxa de administração, 3% de administração. Só que a poupança ela também tem um fator um pouco negativo, que é a data de aniversário. Se você resgata fora da data de aniversário, você perde o retorno daquele valor que você resgatou. Então, ela tem liquidez, mas não tem liquidez, né? Porque senão você perde o seu recurso. Então, assim, lá no banco, a gente ajuda muito o cliente nesse ponto, porque nós temos produtos adequados para todas as pessoas, desde a pessoa que está começando a aplicar, começando a construir o seu patrimônio, e aquela pessoa que já está com patrimônio consolidado e que é uma análise da carteira de investimentos dela atual, né? Então, a gente consegue atender todo o público, o que está acumulando, o que já está no momento confortável e o que já está usufruindo dos recursos guardados. Planejamentos e desafios, né? Com essa taxa de juros a 6%, a inflação a 3,7%,
como que eu vou fazer, né? O investidor é um desafio bastante grande. Como que eu vou rentabilizar o meu dinheiro? Como que eu vou conseguir ganhar mais? Eu quero ganhar mais, mas eu não quero correr muito risco, né? Então, a gente tem muitas possibilidades de ajudar o investidor nesse ponto. Aí eu faço eu chamo para uma reflexão. Cláudia, você falou muito do patrimônio. Como que eu sei se eu estou no caminho certo de guardar o meu dinheiro, de chegar num patrimônio ideal? Né? Então, é só você pegar a sua renda anual, multiplicar pela idade e dividir por 10. Isso você pode considerar, inclusive, imóvel, automóvel, que é um patrimônio que você tem acumulado ali. Sendo que a gente sabe que o automóvel ele perde muito valor. Então, você não pode considerar tanto o 100% dele ali. Mas, se você está com o patrimônio ideal ali, você chegou a 500 mil com a sua idade, sua renda, e você tem um patrimônio de 500 mil, você está no caminho certo para você chegar lá na frente e ter um patrimônio ideal para você se aposentar com segurança, se aposentar de uma forma independente. O que é muito importante? O fluxo de caixa atual. Né? Eu sei que advogado são autônomos, né? Tem rendas ao longo do mês, em dias diferentes, em épocas diferentes. Às vezes, tem mês que não tem nenhum recebimento, não teve nenhum recebimento de alguma ação que ganhou. Então, é importante ter o fluxo de caixa, para não ficar no momento que você não tem um recebimento, você ter que usufruir de um crédito caro, ou você não ter uma reserva para poder suprir aquele momento que você não teve o recebimento. E aí isso é muito importante, você ter uma reserva de emergência. Toda vez que o cliente vai começar um acúmulo de recursos, um planejamento, primeiro ponto, você tem o seu recurso de emergência. Você já tem isso separado? Que a gente pensa em 6 vezes uma despesa fixa. Por quê? Na falta de um recurso, de um recebimento, eu tenho como usar aquela reserva para pagar as minhas despesas e não ter que ir atrás de um crédito muito caro para isso. Né? E aí a pessoa fala, mas Cláudia, eu não preciso, porque eu tenho minha receita, né? Os meus recebimentos. A reserva de emergência, ela é tanto para uma liquidez imediata, para suprir nesses casos, quanto uma oportunidade que venha a surgir. Né? Surge uma viagem inesperada, que se você tem uma reserva, você faz sem ter custo, um custo alto, a compra de algum imóvel que esteja com um bom preço, a compra de um carro, a troca de um carro. Então, assim, tanto para emergências como também para oportunidades. E a gente recomenda 6 meses de gastos mensais, né? Para ter uma reserva tranquila. Cada cliente tem sua reserva de emergência. É difícil nós, consultores, chegarmos e falar assim, para você, a sua reserva, sem ter conhecimento das coisas, né? Sem ter conhecimento do recebimento, das despesas, a gente chegar e falar assim, para você, 50 mil é uma reserva de emergência. A gente tem que entender se ele tem algum objetivo de curto prazo, se ele tem algum problema de doença que ele tem que resolver, uma cirurgia, ou uma aquisição de alguma coisa, ou um filho que vai estudar. Tudo isso a gente tem que ponderar na hora de chegar nessa conta com o cliente. Nada é feito de uma forma igual para todos. É personalizado. Cada cliente está num momento diferente, tem objetivos e deveres diferentes. Então, cada um tem seu momento, seu dinheiro de reserva de emergência, seu dinheiro de longo prazo e momento de vidas diferentes, né? Aí eu sempre tenho. Por que a gente faz isso, né? Como eu falei, até o advogado que fez a palestra anterior, o Marcos, ele falou bem a questão até da previdência, que ele falou do longo prazo, ele falou da taxa de carregamento, a taxa de administração. Isso é muito importante também na hora de vocês, advogados, fazerem uma previdência complementar, ou até mesmo auxiliarem os clientes de vocês. Se é ideal fazer uma previdência complementar, no caso do cliente, e sempre buscar o que tem a menor taxa de administração, que não tem a taxa de carregamento, e a parte tributária é muito importante na hora de você fazer na escolha. Ou a tabela regressiva, ou a progressiva, tudo vai depender de como eu vou usufruir disso lá na frente, e usar como um planejamento tributário, como ele falou. Então, é muito importante a questão da previdência. E
eu quero ter uma independência financeira. Aí eu faço uma pergunta. Quanto que você acha que você pode viver bem por mês? Que fique confortável, 10 mil. Então, eu falo para o cliente fazer uma conta bem simples. Eu pego os 10 mil, eu divido por um retorno mensal multiplicado por 100. Então, eu sempre uso um retorno baixo. Por quê? Nós temos que ser conservadoras. Tudo que vem além é plus. Como nós estamos com uma taxa de juros muito baixa, um investimento conservador já dá 0,37, eu peço para usar 0,30, 0,25 para eu chegar na conta. Então, como que eu faço? Cláudia, eu tenho, a despesa anual minha vai ser 100 mil. E a rentabilidade é 0,30. Então, eu pego 100 mil, divido por 0,30 vezes 100. Eu vou chegar a 1 milhão, por exemplo. Então, para que eu pare de trabalhar, ou para que eu já esteja no meu objetivo de acúmulo de recursos, eu estou com 1 milhão, e eu posso sacar aqueles 10 mil por mês, sem afetar o meu principal, contanto que o retorno continue naquele patamar que eu fiz o cálculo. Então, assim, antigamente, acho que aqui no Brasil é muito difícil, né? A gente, nem antigamente, toda hora a gente tem mudanças no mercado financeiro, mudança nos juros, não dá para a gente fazer uma conta para longo prazo. Se eu quiser ir além, se você guardar mais, você vai ter uma renda mensal maior, para você tirar ao longo do tempo, sem interferir no seu patrimônio, na sua reserva lá original, né? Porque o próprio retorno, você vai tirando só os ganhos que você vai tendo. E por que a gente busca, né? Eu acho que ele até falou sobre a reforma da Previdência, que está em pauta, está sendo aprovada, deve já passar pela aprovação do Senado. A gente não sabe se vai ter alguma alteração de alguma parte de que foi aprovado, mas antigamente nós tínhamos 31 contribuintes para cada aposentado. Em 2011, já tinha 1,4 para cada aposentado. Então, assim, realmente, se não tiver a reforma, não vai ter como pagar os aposentados. E cada vez mais vai ficar mais déficit. Então, por isso que é muito importante. E é por isso que a gente tem que pensar na renda complementar, porque muitas, eu vi ele até conversando com algumas pessoas, dificilmente, ele até falou que é quase impossível ter o teto. Quase impossível. E para você ter o teto, vai ser uma média dos 100% dos salários, de 94% até o momento da aposentadoria, e não mais os 80%, e tirando os 20% menores. Então, cada vez mais fica mais difícil você pensar numa aposentadoria para você se garantir na sua despesa mensal, na sua vida mais para frente. E fizeram uma pesquisa que só 1% dos aposentados viviam por conta própria. 46% ainda dependiam de parentes por conta da aposentadoria. Muito baixa. Então, assim, é muito importante esse fato da gente já ir fazendo reservas, quem é bem jovem, já começar a acumular um recurso por mês, guardar. Eu acho que é importante guardar, eu acho que é importante você usufruir, mas sempre com cautela, sempre pensando lá na frente. Eu acho que a gente não pode ser escravo do dinheiro, mas também a gente não pode ir só porque hoje eu ganho bem e gastando tudo sem pensar no futuro, né? Que a gente vê muitas pessoas em muitas fases. Hoje mesmo eu vim com um taxista que ele comentou comigo que em 97 ele ganhava muito bem, mas ele gastou tudo. E aí ele falou assim, aí ele saiu daquele emprego, foi para um outro emprego. E o salário dele mensal desse novo emprego era o que ele ganhava por dia no outro que ele não. Aí ele falou assim: que burrice, eu não guardei nenhum dinheiro. Né? E ele estava falando hoje para mim, que ele falou assim, que ele ainda trabalhou num lugar que não pagaram o FGTS, ele não guardou os olerites, ele não consegue comprovar 6 anos de contribuição, e ele ia se aposentar agora, já não vai conseguir por conta disso. Então, assim, a gente vê muitos casos assim, né? A gente veio conversando muito a questão da Previdência. Até no táxi eu dou consultoria financeira para as pessoas. E a bateria está finalizando, eu deixei a fonte com ele lá. Porque é importante, quando eu era mais jovem, meus pais, né, pais separados, acho que muitas pessoas da minha idade tiveram esses problemas em família, e os nossos pais não tinham o conhecimento que hoje nós temos para poder passar para os filhos, para o sobrinho, para o amigo,
para o amigo da empresa que é novo, que começou a trabalhar agora, para um estagiário que começou. Então, acho que isso é muito importante, a gente ir propagando esse conhecimento, essa experiência com os mais jovens, porque a vida foi muito difícil para nós lá atrás, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, e hoje a gente vê que eles com 19 não querem trabalhar. Então, eu tenho um filho que vai fazer 18. Aí a gente fala de trabalhar, não, está na escola, tem que estudar. Não, mas no ano que vem eu já falei, vai trabalhar, porque precisa dar valor para o dinheiro, precisa dar valor, ter essa ideia de acúmulo, né? O que a gente pensa, né? Investir melhor, que eu estava falando, né? 1% ao mês, como antigamente, sem correr risco, não tem almoço grátis. Não existe mais 1% líquido ao mês, sem correr risco nenhum, sem abrir mão de liquidez. Então, a gente consegue unir essas três coisas? Conseguimos, para investir melhor. Então, você separar o dinheiro de curto, de médio e de longo prazo em caixinhas diferentes, para poder maximizar o seu ganho no longo prazo. E como que a gente faz isso, né? Até explicando investir melhor. A gente falou muito das aplicações, né? Então, hoje, 741 bilhões as pessoas aplicam em poupança. 21% dos investidores aplicam em poupança. E aí você fala assim, mas por quê? Às vezes é falta de um conhecimento, às vezes é o que a pessoa tem acesso por ser de uma renda mais baixa num banco, é o que tem mais fácil um acesso, uma conta poupança para abrir. Então, a gente vê muitas pessoas perdendo o poder de compra aplicando em poupança. E eu vou até mais longe, tem muitas pessoas com médicos, até mesmo advogados, dentistas, que por falta até de tempo, acaba aplicando numa poupança porque é mais fácil, é conhecido, para depois tomar decisão, só que por conta de muito trabalho, de não ter tempo de olhar o próprio patrimônio, o próprio recurso, o dinheiro fica muito tempo em poupança. Então, por isso que tem nós, os consultores, os especialistas, para poder ajudar nesse ponto, uma vez que a pessoa está focada no negócio dele. E nós vamos estar cuidando do dinheiro dele, que ele ganha focando no negócio dele, né? 26% aplicam em fundos que têm taxa de administração acima de 1%. Então, assim, é uma taxa muito alta. Hoje, com essa taxa de juros a 6%, o cliente tem que aplicar, para aplicar num fundo conservador, para uma emergência, para uma liquidez, esse fundo ele tem que ter uma taxa de administração de 0,40%, 0,30% ao ano, para não comprometer o seu retorno. Então, muitas pessoas ainda estão com muitos recursos de liquidez, sem precisar de liquidez, em produtos que têm 1% de taxa de administração. Aí a gente pensa, se a Selic está 6% ao ano, o CDI, que é o índice que é feito a remuneração dos investimentos, está em 5,9%. Você tira 1%, você já ganha 4,9%. A inflação está 4%, sobra 0,90%, eu aplico o imposto de renda, o meu ganho real é pequenininho. Então, assim, é menor que 1%. Por quê? Por conta até mesmo do impacto dessa taxa de administração. Os 20 maiores fundos de previdência, 24% dos investidores aplicam em fundo de previdência. Os 20 maiores fundos, que têm mais de 376 bilhões, têm taxa de administração média superior a 1% ao ano. Aí a gente vai naquele ponto que o Dr. Marcos falou. É um impacto gigantesco a longo prazo, um produto de previdência com taxa de administração alta, conservador. Porque o retorno dele vai estar abaixo da taxa de juros e aquele valor que você está pagando por ano, aquilo você vai deixar de fazer uma reserva matemática. Eu vi que ele comparou duas pessoas que aplicaram os mesmos montantes com produtos diferentes. E isso acontece muito, muito, de a pessoa ter aportado o mesmo valor e chegar lá na frente com um valor menor por conta de onde estava aplicado. Então, é muito importante sempre fazer um acompanhamento do investimento de longo prazo. Só 6% aplicam em ações, em renda variável. E onde estão os investimentos de vocês? Como que vocês estão aplicando? Quanto que está rendendo?
Lá no banco, a gente trabalha muito com a recomendação de carteira. Eu acredito que todos que têm investimentos em banco já responderam o perfil do investidor no banco para poder aplicar. Muitos não acreditam muito, mas para que é aquele perfil? Para dar uma sinalização, uma base para o consultor de investimentos, uma partida. Como que eu posso ajudar esse cliente a diversificar? Qual que é a aversão a risco dele? Qual que é o prazo que ele tem? Quanto maior o perfil investidor, né, de número, né, que a gente vai de 1 a 4, ele tem, no 4, menor aversão a risco e um prazo maior para usar o recurso. Então, eu posso colocar mais risco e eu posso alongar mais os produtos com carência da carteira dele. Então, a gente trabalha muito assim. Isso é estático? Eu mudo? Eu tenho que fazer desta forma? Não. A gente conversa com cada cliente, a gente mensura para acompanhar o perfil de cada um e a recomendação de um portfólio, considerando tudo que o cliente tenha investido no mercado e não separado, o que tem no Banco Original, o que tem no Itaú, o que tem no Santander. A gente tem que juntar tudo, olhar tudo no todo, como que está distribuída a carteira, para recomendar algum investimento ou realocação para o cliente. É muito importante sempre estar acompanhando. O perfil, ele muda ao longo do tempo. Ele não fica sempre o perfil 1, sempre o perfil 2. Por quê? O perfil 1, eu estou no momento que eu estou construindo uma casa, eu me descapitalizei, eu estou muito conservador. O perfil 3, eu já construí minha casa, já não tenho mais dívidas e já estou acumulando recursos, já tenho mais tempo para deixar parado, entre aspas, com carência, meu recurso. Então, cada momento da vida você pode ter perfil de investidor diferente. E como que a gente faz a diferença até na vida do cliente, né? O Banco Original, a gente tem taxas diferenciadas de investimentos em CDB e em LCI e LCA, que tem isenção de imposto de renda. Como que a gente trabalha? O CDB, ele tem imposto de renda. Como que funciona o imposto de renda nos investimentos? Até 6 meses, eu pago 22,5% sobre o que rendeu. Acima de 6 meses, eu pago 20%. Acima de 1 ano, eu pago 17,5%. E acima de 2 anos, eu pago 15%. Então, quanto maior tempo eu deixar meu investimento, menor imposto eu vou pagar sobre o retorno desse investimento. Na LCI e LCA, é um retorno líquido aqui, não tem imposto de renda. Então, quando eu falo ali 100% do CDI, eu estou dizendo que você vai ganhar 6% ao ano líquido. Não vai ter imposto de renda. A única coisa que a gente desconta para chegar no ganho real é a inflação. Então, você vê que se eu tenho 6, a inflação está 4, eu tenho quase 2 de ganho real. É muito diferente de um investimento que eu vou ter um líquido de 80 ou um líquido de 80 ou um líquido de 74, que é como hoje funcionam os fundos. Então, é importante a gente sempre maximizar e buscar investimentos que vão fazer sentido e trazer valores para a carteira. Eu gosto muito de mostrar, nós temos prazos de 90 dias, 6 meses, 1 ano, 2 anos, para poder fazer um escalonamento, e a partir de R$1.000 o cliente consegue investir. Então, ele não precisa colocar todo o dinheiro dele para 2 anos, todo o dinheiro dele para 3 anos. Ele pode dividir em prazos, ainda assim vai ter um retorno muito atrativo, sem ficar sem liquidez. Então, isso não vai acarretar um problema de liquidez para o cliente, de estar precisando do recurso e não ter aquele dinheiro disponível para ele. E o Banco Original, ele trabalha com arquitetura aberta em fundos de investimentos. Hoje, quem tem conta no Bradesco, no Itaú, no Santander, tem os fundos lá, Bradesco Renda Fixa, Santander Yield, Itaú Personalité, Multimercado. No Banco Original, nós optamos por não ter uma asset, que é a gestora de recursos. Nós trabalhamos com terceiros, nós trabalhamos com as assets independentes, usando a expertise dos gestores. Então, nós trabalhamos com várias casas, além da renda fixa ser uma taxa diferenciada,
que por sermos banco digital, nós temos custos menores, então a gente consegue proporcionar taxas maiores na renda fixa. Nós também trabalhamos com vários fundos de investimentos no mercado, com várias assets, que a gente diz, gestores. Então, eu não sei se vocês conhecem muito, mas a gente trabalha com a ZQuest, com Capitalo, com a Casa Verde, que é de um grande gestor, Stuberg, com a Adam, que era do gestor do Fundo Galileu, do Banco Safra. Então, assim, várias assets com gestores que já estão há muito tempo no mercado e têm uma ótima expertise em cada ativo. Então, a gente trabalha com alguns em multimercado, com outros em fundos de ações. Nós temos o fundo Alaska Black, que hoje se fala bastante, que é de um outro gestor muito conceituado, que é um fundo de ações, que com R$ 1.000 você entra num fundo de ações e você começa a acumular recursos numa carteira diversificada de ações. Então, assim, nós temos para todo o público, para começar, para quem já está consolidado e para quem quer fazer uma análise e melhorar os retornos atuais. E a parceria na parte de previdência com a Icatu, para complementar a nossa parte, a renda fixa, que é uma taxa diferenciada, os fundos que nós trabalhamos com uma arquitetura aberta. E um detalhe, nós temos um fundo de liquidez que com R$ 500 o cliente abre e a taxa de administração é de 0,40 ao ano. Então, assim, o cliente consegue fazer um bom investimento com uma taxa de administração baixa ao ano, né, começando com poucos recursos. E a gente trabalha com a Icatu, com várias casas também, porque eu acho que a gente tem que proporcionar uma experiência diferente para o cliente e acesso a produtos diferentes também para o cliente, com retornos diferenciados. Por exemplo, na Previdência, como é um recurso de longo prazo, eu sempre recomendo que o cliente diversifique e coloque com mais risco num fundo multimercado para buscar um retorno no longo prazo. Os fundos multimercados, eles vão usufruir de estratégias dentro do mercado financeiro, na parte de ações, de commodities, de moedas, o que um fundo conservador não vai fazer. Então, ao longo do tempo, na média, você vai ter um recurso maior, uma reserva maior, se você diversificar e não ficar tudo na parte conservadora. E aqui eu faço um convite, né, para vocês abrirem a conta no Banco Original, usarem a nossa consultoria de investimentos. Lá no banco, a gente não tem, como eu posso dizer, nós fazemos uma consultoria baseado mesmo no cliente, na preocupação do cliente. Para nós é indiferente a gente fazer uma recomendação de uma renda fixa ou fazer uma recomendação de um fundo, ou do fundo A, B ou C. A gente não tem nenhuma remuneração diferenciada por indicação de fundos, e nem indicamos o melhor fundo do momento, e sim o que vai fazer sentido na carteira do cliente, no portfólio do cliente. Então, aqui, só para ter uma ideia, a gente pegou uma carteira onde o cliente tem 12 ativos diferentes em bancos diferentes, só que a maior parte deles conservadores. Essa carteira, ela rendeu nos últimos 12 meses 5,75%, abaixo do CDI, que foi 6,32%. E ele tem 10 fundos na carteira dele. Muitos fundos e fundos iguais, vai trazer algum recurso diferente? Vai trazer um retorno diferente? Não. A gente tem que analisar, separar os recursos, apostar em coisas diferentes para buscar um retorno maior. Essa carteira, por exemplo, 91% da taxa de juros, que foi 5,75%. Então, se eu tiro a inflação, meu ganho real é baixo. O objetivo de uma carteira diversificada é buscar um retorno acima dos 100% da taxa de juros no longo prazo. Já uma carteira diversificada, que a gente trabalha de um perfil conservador no banco, nos últimos 12 meses, ela rendeu 11,50%. O dobro da carteira conservadora, o dobro de uma carteira com 12 ativos. Ela rendeu 182% da taxa de juros. E aqui tem fundo de ações, aqui tem fundo de inflação, sem imposto de renda, aqui tem renda fixa mais longa, com carência, tem fundo de liquidez para emergência. Então, tem de tudo um pouco dentro da carteira diversificada. Então, eu diversificando, eu consigo um retorno maior no longo prazo. E o banco, qual o diferencial nosso? O cartão, ele não são milhas, são cashbacks.
a cada 1 ponto eu tenho R$1. Então, tanto no cartão Platinum quanto no cartão Black. O cartão Black, para quem tem 300 mil investidos, é isento de anuidade. E no cartão Platinum, acima de 100 mil. A partir de 50 mil, o cartão Platinum é 50% da anuidade. E é interessante porque você usa o dinheiro como você quer. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma experiência muito ruim com milhas. Eu não consigo nunca usar as milhas quando eu quero. As milhas ficam ali e eu não consigo. Depois eu tenho que trocar por alguma coisa, porque eu não consigo usar. Quando eu preciso da passagem, ou são muitas milhas, ou não tem disponível com milhas a passagem, e aí eu tenho que comprar separado. E é muito prático no banco, porque no próprio aplicativo, tudo no banco é pelo aplicativo ou pela internet, e você consegue acionar e creditar a sua fatura e usar como você quiser o seu dinheiro. Né? E quando está vencendo, o banco avisa, não é interesse do banco que o cliente não utilize esses pontos. Né? Então, esse é um diferencial do banco. Não existe também, o melhor é o cashback, o melhor é as milhas. Depende de cada um. Depende de cada utilização. Eu, particularmente, não tive uma boa experiência com milha, não tenho. Já tenho uma experiência melhor com o cashback, que aí eu uso da forma como eu acho melhor. E tem condições especiais também de tarifas, né? Até as gerentes, a Giane e a Alessandra, que estão lá embaixo, elas podem tirar mais dúvidas referente às tarifas. Porque como eu sou da parte de investimentos, e tem algumas coisas que eu não sei muito da parte da conta corrente, do banking, né? Mas, como eu disse, o banco, o diferencial dele é que ele é um banco 100% digital, com pessoas. Então, vai ter a gerente para ajudar na parte de banking e os especialistas de investimentos na parte dos investimentos. Porque hoje a gente também se depara com outros bancos que são plataformas digitais também, que foram criados. Mas você entra, você vê lá 300 fundos. Aí você vai aplicar em qual? Eu vou selecionar por retorno? Vou selecionar como para eu montar minha carteira. Não tem uma pessoa. E se tem algum acesso eletrônico, ele vai ser um acesso igual para todos. Não vai ser uma consultoria diferenciada, analisando o momento de cada um, né, especificamente. Então, fica o convite para vocês conhecerem o banco. Eu expliquei como que a gente valoriza o dinheiro de vocês, como que a gente analisa a questão da parte financeira, o planejamento financeiro, com a diversificação de carteira. Nós temos ótimos produtos, podem usar à vontade esse nosso serviço, porque eu acho que é muito importante hoje você ter um acompanhamento. Nós fazemos acompanhamento de carteira a cada 3 meses, 6 meses, para acompanhar como que está a performance, se tem que alterar alguma coisa. E eu tenho clientes que eu já acompanho há mais de 3 anos. Eu sei a composição da carteira do cliente no todo, no mercado. E a gente vai ajustando ao longo do tempo, se precisar fazer uma realocação ou não. Então, eu acho que isso é muito bacana, da gente chegar num ponto da confiança do cliente, porque eu, como consultora, se eu não entendo como ele está investido no mercado, eu não consigo ajudá-lo no todo. Eu não consigo separar a parte do banco original, trabalhar de uma forma, enquanto ele está de uma outra forma fora do mercado. Ou até mesmo, sem conhecer, eu maximizar o risco dele, né? Colocando mais risco numa carteira que ele já tem de risco. Então, acho que é muito importante essa consultoria diferenciada, né? Fazer análise dos investimentos, contar com as experiências. E fica esse convite, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição para esclarecer, mas fica esse convite para vocês usarem, para vocês fazerem a diversificação, para acumularem recursos, que é muito importante, para ter a renda complementar, para unir com a aposentadoria de INSS, para não depender de ninguém lá na frente, ser independente. Tá? Eu agradeço a vocês a oportunidade de poder estar passando alguns conhecimentos meus aqui para vocês, tá bom? Obrigada pela oportunidade, gente, e bom dia do advogado. Ficamos gratos pela brilhante palestra que a nossa senhora Cláudia Lapoyan nos trouxe. Meu nome é Gustavo Dias Rosa, coordenador de Cultura e Eventos da OAB Santo Amaro. Acabamos de realizar o simpósio em comemoração ao Dia da Advocacia. Contamos com a presença de centenas de colegas advogados e advogadas, bem como membros da magistratura. Tive a honra de ministrar palestra com o tema Acordo Trabalhista Extrajudicial e as dificuldades na homologação. Não deixem de participar dos eventos da OAB Santo Amaro. Mais um evento de sucesso!
Olá, Advocacia de Santo Amaro. Hoje foi um dia muito alegre para nós, porque nós fizemos várias atividades nesse sábado, com palestras, vários sorteios. Foi muito alegre esse dia, especial em comemoração ao nosso dia, o Dia do Advogado. Então, mais uma vez, parabéns a todos nós e tenhamos um mês todo de comemorações.